A Itália é muito mais do que um país. É uma total anomalia geográfica. Uma bota gigante que chuta uma bola, vulcões furiosos e países literalmente escondidos dentro de outro. Você acha que conhece a tua Itália? Espera para ver o resto no mapa. A Itália é uma obra-prima geográfica. Com mais de 300 mil quilômetros quadrados, é uma península em forma de bota perfeitamente desenhada que avança bem no coração do Mediterrâneo. É simples, o país é banhado por 4 mares diferentes. Você tem quase 8 mil quilômetros de costa, que é mais do que um país como o Brasil, o que é enorme para um país europeu deste tamanho. Concretamente, não importa onde você esteja na Itália, você nunca está a mais de 120 quilômetros do mar. Mas o norte da Itália não olha para a praia. É cercado pelos Alpes, uma muralha de gelo e rocha gigantesca que separa o país da França, Suíça, Áustria e Eslovênia. É lá que está o Mont Blanc e picos que ultrapassam os 4.000 metros. Mas se os Alpes protegem o norte, há outra cadeia de montanhas que atravessa todo o resto do país. Se a Itália fosse um corpo humano, os Alpes seriam seu crânio e os Apeninos seriam sua espinha dorsal. Esta cadeia de montanhas atravessa literalmente o país inteiro de norte a sul, por mais de 1.200 quilômetros, até a ponta da bota na Calábria. É simples, a Itália é 75% de colinas e montanhas. O país é extremamente acidentado. Planícies são raras. Os Apeninos tornam a construção de infraestruturas extremamente complexa. Para atravessar de leste a oeste, é preciso perfurar túneis, construir viadutos imensos e rezar para que tudo fique de pé. E justamente essa espinha dorsal é muito temperamental. A Itália é um dos países mais sísmicos da Europa. A placa tectônica africana e a placa euroasiática passam o tempo se chocando bem debaixo da Itália. Como resultado, a terra treme regularmente e remodela a paisagem. Aliás, esse choque titânico é tão poderoso que continua a elevar as montanhas em alguns milímetros todos os anos. Em resumo, a Itália é um canteiro de obras geológico permanente que ainda não terminou de colocar a última pedra do seu relevo. Se a terra treme tanto, é também porque a Itália esconde verdadeiros monstros de fogo. A Itália é um dos poucos países da Europa continental que possui vulcões ativos, e não são pequenos. Primeiro, o Vesúvio, bem ao lado de Nápoles, é um dos vulcões mais perigosos do mundo, não por causa do seu tamanho, mas porque mais de 3 milhões de pessoas vivem literalmente nas suas encostas ou aos seus pés. Foi ele que apagou Pompeia do mapa no ano 79. Sim, só isso. Em seguida, ao Etna, na Sicília. É o vulcão ativo mais alto da Europa, atingindo mais de 3.300 metros. É tão ativo que muda regularmente de altura após suas erupções. Ele expele lava dezenas de vezes por ano, o que oferece um espetáculo incrível visível a quilômetros. E não vamos esquecer Stromboli, uma pequena ilha vulcânica ao norte da Sicília, apelidada de farol do Mediterrâneo, porque está em erupção quase constante há milhares de anos. Mas essa ameaça constante é uma reviravolta bastante generosa. As cinzas vulcânicas tornam as terras ao redor desses gigantes incrivelmente férteis. É graças a essa raiva subterrânea que a Itália produz alguns dos melhores vinhos e produtos agrícolas, transformando essas áreas de alto risco em verdadeiros jardins do Éden. Esses vulcões estão localizados principalmente em ilhas, o que nos leva a outra característica do país. Muitas vezes resumimos a Itália à sua península, mas cerca de 1/6 de seu território é insular. E estamos falando de verdadeiros gigantes, a Sicília e a Sardenha. A Sicília é a maior ilha de todo o mar Mediterrâneo. Ela é separada do continente pelo Estreito de Messina, um braço de mar com apenas 3 quilômetros de largura, mas onde as correntes são tão violentas que ainda não conseguiram construir uma ponte, apesar de projetos que existem desde a época dos romanos. No entanto, esta ilha já foi o coração do poderoso reino da Sicília. Sua bandeira, a trinácria, com suas 3 pernas e a cabeça da medusa, simboliza essa força antiga e sua forma triangular única. A Sardenha, logo acima, é quase tão grande, mas totalmente diferente. É um microcontinente com suas próprias montanhas, suas praias que se assemelham ao Caribe e uma das densidades populacionais mais baixas da Itália. Também possui uma história real importante. O reino da Sardenha foi aquele que acabou unificando toda a Itália no século XIX. Sua bandeira, com os 4 mouros, lembra suas vitórias medievais e a época em que a ilha precisava se defender sozinha contra as invasões no Mediterrâneo. Essas 2 ilhas têm uma identidade tão forte com suas próprias línguas e dialetos que seus habitantes frequentemente se consideram sicilianos ou sardos antes de serem italianos. Se o sul é feito de ilhas e vulcões, o norte possui o verdadeiro motor do país. Em um país coberto por 75% de montanhas, a planície do Pó é uma exceção total. É uma imensa extensão plana no norte do país, atravessada pelo rio mais longo da Itália, o Pó, que se estende por 652 quilômetros desde a fronteira francesa até o Mar Adriático.
Na verdade, esta planície é um antigo braço de mar que foi preenchido ao longo dos milênios pelos sedimentos trazidos dos Alpes. Esta planície é o Banco da Itália. Ela concentra cerca de 1/3 da população italiana, produz a esmagadora maioria da riqueza agrícola do país e abriga os maiores polos industriais como Milão e Turim. É um dos lugares mais ricos e desenvolvidos de toda a Europa. Mas como é uma planície cercada por montanhas, os Alpes ao norte e os Apeninos ao sul, o ar circula muito mal. Resultado, esta é uma das áreas mais poluídas da Europa. E no outono, um nevoeiro espesso cobre a região por semanas. Essa concentração no norte cria um enorme desequilíbrio e explica como a população italiana é distribuída. A Itália tem pouco menos de 59 milhões de habitantes. É o terceiro país mais populoso da União Europeia, mas a população não está distribuída de forma uniforme. As planícies e as costas do país estão saturadas. Roma, Milão e Nápoles concentram milhões de pessoas em áreas ultradensas. A região da Campânia, em torno de Nápoles, é uma das áreas mais densamente povoadas do continente europeu. Por outro lado, assim que você entra no interior e sobe os Apeninos, é um deserto. Centenas de vilarejos medievais empoleirados em montanhas estão completamente vazios. É por isso que você frequentemente vê artigos sobre prefeituras italianas vendendo casas por €1 simbólico. É uma tentativa desesperada de trazer moradores de volta para essas áreas que estão caindo em ruínas. Estima-se que existam cerca de 6.000 dessas vilas fantasmas por toda a Alpe da Península, aldeias inteiras paradas no tempo. Embora a população pareça unida no papel, a realidade é muito mais fragmentada e a geografia tem muito a ver com isso. A Itália é dividida em 20 regiões administrativas e a diferença entre elas é enorme. É como visitar 20 países diferentes. Geograficamente e economicamente, há uma linha de divisão invisível chamada Mezzogiorno, que separa o norte rico e industrializado do sul mais pobre e agrícola. De um lado, você tem o Vale de Aosta, bem ao norte, cercado pelos Alpes, onde se fala francês e italiano e vive-se da indústria e do turismo de luxo. Do outro, a Calábria ou a Sicília ao sul, banhadas pelo sol com paisagens sublimes, mas com desafios econômicos massivos e infraestruturas às vezes deficientes. Essa diferença é sentida no prato, na arquitetura e especialmente na língua. Os dialetos italianos são tão diferentes que um napolitano e um veneziano que falam estritamente seus dialetos não se entenderão de jeito nenhum. Na verdade, essa fragmentação é a herança direta de séculos de divisão. A Itália só foi unificada desde 1861. Isso explica por que cada região mantém ferozmente seus próprios códigos e tradições. Essas regiões são enormes, mas a Itália também esconde em seu território países microscópicos. É uma curiosidade geográfica quase única no mundo. No mapa da Itália, há buracos. O país cerca completamente outros 2 estados independentes. São enclaves. Em português seria: o primeiro é o Vaticano, localizado bem no meio de Roma. Com seus 0,44 km², é simplesmente o menor país do mundo. Ele tem sua própria bandeira, e mesmo que não faça parte da União Europeia nem da zona do euro, ele tem um acordo oficial para usar e cunhar suas próprias moedas de euro. São moedas ultra raras que são compradas por preços altíssimos por colecionadores de todo o Edmundo. E você pode atravessar todo o país a pé em menos de 15 minutos cronometrados. O segundo é San Marino, um microestado situado no Monte Titano, no centro-leste da Bota. É a república mais antiga do mundo que ainda existe hoje. Apenas 33 mil habitantes, sem mar, só rochas e castelos. E eles são completamente independentes desde o século IV. Esses 2 países são enclaves totais. Não têm acesso ao mar e dependem totalmente do território italiano para eletricidade, água ou correio. Depois dessas micronações rochosas, vamos para as reservas de água doce mais espetaculares do país. Se o sul tem o Mediterrâneo e os vulcões, o norte tem os grandes lagos, e eles são enormes. Bem ao pé dos Alpes, encontra-se uma série de lagos gigantes criados há dezenas de milhares de anos por imensos glaciares que escavaram a rocha. O maior é o Lago de Garda, seguido do famoso Lago Maggiore e do Lago de Como, em forma de Y invertido. Na verdade, esses lagos são verdadeiros abismos. O Lago de Como atinge mais de 400 metros de profundidade, colocando seu fundo bem abaixo do nível do mar. E espere, o que é ainda mais impressionante é que esses lagos agem como imensos radiadores geográficos. Deixe-me explicar para você. Eles armazenam calor no verão e o liberam no inverno. Como resultado, há um microclima quase mediterrâneo, mesmo estando aos pés dos picos nevados. Você pode cultivar oliveiras, limoeiros e palmeiras com geleiras alpinas ao fundo.
É essa geografia única que atrai estrelas de Hollywood e bilionários de todo o mundo há décadas. E todo esse território, do norte alpino ao sul insular, é conectado por um legado histórico único, porque a Itália tem o maior número de locais classificados como Patrimônio Mundial da Unesco no planeta. Quase 60, simplesmente porque sua geografia moldou uma das maiores civilizações da história. Roma, a capital, não foi construída lá por acaso. Ela foi erguida em 7 colinas estratégicas ao longo do rio Tibre. Esta geografia permitia defender-se facilmente enquanto controlava as rotas comerciais para o mar. Este tesouro histórico também deve muito à geologia do país. As pedreiras de mármore de Carrara ou o travertino das planícies do Lácio ofereceram aos construtores uma matéria-prima quase inesgotável. A partir daí, os romanos pavimentaram toda a Itália. A famosa Via Ápia, que ligava Roma ao sul do país, é um milagre geográfico da antiguidade. Ainda hoje, a rede viária e urbana moderna da Itália segue em grande parte os traçados impostos pela geografia há 2000 anos. A história e o mapa são uma só coisa. Já que diz para você se inscrever para mais